sou o João Luiz, do Sistema de Ensino Poliedro, e a gente está trabalhando algumas orientações para quem vai fazer a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho a respeito da questão primordial para qualquer prova, para qualquer exame, para qualquer tipo de avaliação, que é a questão da leitura. Leitura dos enunciados, leitura das alternativas apresentadas, leitura do tema proposto para a redação. O candidato tem que se preocupar muito com isso. A chave para um bom exame passa necessariamente por calma, por atenção, passa necessariamente por duas leituras, no mínimo, do enunciado para perceber detalhes. Por vezes, por exemplo, nós podemos ter, no meio da questão, um não ali inserido. Por exemplo, entre as cidades-estado mencionadas abaixo, não fizeram parte da Liga de Delos ou da Liga do Peloponeso tais cidades. Se o não tiver destacado, como normalmente acontece, o que vai ocorrer? O candidato pode achar que ele teria que orientar o seu olhar para cidades que pertenceram à Liga de Delos ou à Liga do Peloponeso na Grécia Antiga. Não é o caso. Ele vai ser enganado por uma leitura rápida. É claro que esse é apenas um exemplo. Muitas outras situações podem acontecer. A leitura correta, calma, tranquila do enunciado permite que ele saiba ao certo o que está sendo pedido na questão. Mais do que isso, que ele perceba muitas vezes que nos enunciados acompanhados de textos ou de imagens ou de histórias em quadrinhos, a percepção do recurso adicionado ao questionamento vai lhe auxiliar na resolução da pergunta, na resolução daquela questão. Portanto, muita, mas muita atenção mesmo na leitura do enunciado. Depois, na leitura das alternativas propostas. O que deve fazer o candidato? Ele vai perceber que das 5 alternativas propostas, há normalmente 2 que o deixam verdadeiramente em dúvida. As outras 3, uma em maior grau, outra em menor grau, tem desvios muito claros e evidentes em relação ao que está sendo proposto, o que facilita a sua exclusão. Normalmente 2, às vezes 3 alternativas são um pouco mais parecidas, gerando uma certa confusão. Por isso, leia atentamente os enunciados, leia atentamente as alternativas. Escolha de forma criteriosa, preste atenção nos detalhes. Questões de exatas, uma vírgula fora de lugar, um cálculo mal feito, uma fórmula com uma elevação ao quadrado ou ao cubo que não cabe naquele momento, podem inviabilizar sua resposta e fazer com que você erre. Portanto, novamente repito, chave para boa resolução de questões do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que se caracteriza por enunciados de médio ou longo tamanho, pode gerar um certo cansaço, não se canse, enfrente com coragem, vá em frente, leia quantas vezes for necessário, cuidado com o tempo apenas, o exame é corrido, mas leia o suficiente para você entender o que está sendo perguntado e o que está sendo apresentado como alternativa de resposta, para daí sim escolher aquela que é a alternativa que você considera correta. Isso vai te facilitar muito. Atenção então na leitura. Boa prova, até a próxima.